Olá, estamos começando hoje mais um Corações e Mentes. Este programa é do Núcleo de Psiquiatria do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul e traz aqui profissionais da área da saúde mental, da psiquiatria, para passar experiências, né, profissionais, individuais, coletivas. E hoje está aqui uma pessoa que é a nossa colega Ana Cristina Titzman. A Ana Cristina, ela fala tudo isso, né? Se eu for traduzir assim, em poucas palavras e objetivamente. Então, quero conversar com a Ana sobre a sua experiência pessoal, a sua história, né, como profissional, aonde que começou, a que se dedicou, e quais são os seus planos, né? Porque vocês sabem, a Ana Cristina é a nossa presidente da Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, a APRS, no período de 24 e 25, né? E vai continuar, que depois ela vai nos contar em que ela vai continuar atuando. Então, Ana, eu gostaria de ouvir a tua história. Muito obrigada, primeiro pelo convite, né, de estar de novo aqui podendo conversar com vocês. É sempre um prazer, né, estar junto com o Sindicato Médico, que é nosso parceiro, né, um parceiro institucional muito valioso. E a minha história em relação à psiquiatria, na verdade, começou no final da faculdade, assim, né? Eu entrei na medicina sem saber o que eu queria fazer em especialidade. No final da faculdade de medicina, o estudo da psiquiatria se tornou a coisa que mais me interessava, né? Depois de ter passado pela medicina de família, né? Como uma das opções. E aí eu acabei, então, me voltando para a psiquiatria. Fiz residência, né? Depois fiz mestrado em psiquiatria comunitária. Sempre tive muito ligada às questões de saúde pública, né? Tu interesse. concluiu a graduação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na URGS. Isso. Aí fiz a residência, uma parte na PUC, uma parte no Presidente Vargas, na UFSPA, né? Depois fiz mestrado na psiquiatria comunitária com o professor Busnello, né, na URGS. Elis Busnello. Um dos pioneiros dentro de um projeto relacionado à educação das equipes de atenção primária para o manejo, né, dos transtornos mentais, para as questões de saúde mental, que pouco se falava na época, né, ali no final do século passado. Na questão da saúde mental na atenção primária, né? Hoje já é programa e política pública, né? Antes a gente lutava para que isso virasse uma política pública, né? E realmente a psiquiatria, ela tomou um vulto que a epidemiologia nos empurrou para um vulto cada vez maior, né? Porque na transição epidemiológica, especificamente das saúdes mentais, há uma mudança radical, né? Então, eu, quando fazia psiquiatria, o internato, a residência, eu sou lá da Federal de Pelotas, da nossa leiga, né? Que era uma faculdade de medicina voltada para a psiquiatria. Desde o primeiro ano tinha psicologia médica 1, e assim ia, até o 6º ano. Né? Então ela era voltada, e aí fiz a residência lá também, e a gente tem algo em comum, assim. Eu fiz o meu mestrado em saúde da família, só que o escopo da minha dissertação foi prevenção do suicídio ao nível local. Uhum. E a Ana, além assim do trabalho acadêmico, científico, ela também tem uma articulação que o sindicato, nós trabalhamos junto no grupo de trabalho da saúde mental da Secretaria Municipal de Saúde, né? Uhum. E até gostaria que tu falasse qual é o teu viés, dessa situação assim da saúde mental que a gente conviveu ali juntos em Porto Alegre, essa situação atual, e que rumos tu acha
É a questão do fechamento das emergências, né? Isso. Acho que a PRS, como instituição, estava preocupada, né? Acho que junto com o Simers fez parte ali do grupo que levantou essa lebre, né? Em relação ao que estava para acontecer. E eu acho que foi muito importante, né, o movimento todo, junto à Câmara de Vereadores, né, e poder ter se discutido mais amplamente, né, essa questão do fechamento das emergências, a ponto desse plano ter sido prorrogado, né, ou levado, né, colocado mais adiante a questão do fechamento. Acho preocupante, né, quer dizer, a gestão municipal traz como uma política dentro, né, das políticas de saúde mental do Ministério da Saúde, mas a forma como está sendo pensado, ou como estava sendo pensada, a meu ver, era, né, muito complicada, né, de um fechamento abrupto, sem um preparo. Né? Não, havia já uma decisão, o contrato tinha sido suspenso, terminado em outubro, te lembra? É. Agora ele foi prorrogado até abril, até o final de abril. Então a gente conseguiu prorrogar somando, vão dar 6 meses, né? E essa ideia, né, de que saúde mental tem que ser atendida junto com todos os outros problemas de saúde, porque é um problema de saúde geral, né, ok, mas a gente precisa ter equipes treinadas, a gente precisa ter locais adequados para atendimento de emergências, né, Porto Alegre é uma cidade que tem, né, uma população grande e os CAPs não são feitos para atender emergência, né, os postos de saúde também não. E aí os pronto-atendimentos que já estão superlotados com os problemas clínicos, a princípio teriam que atender também as emergências psiquiátricas. Agora tem um fato que até certo ponto está nos surpreendendo, e nós fomos alertados pelos colegas da medicina de família e da pediatria, que foi o seguinte: teve uma informação agora nos últimos dias, né? É que chega nesses últimos dias do ano, fica aquela situação, não acaba e parece que fica amarrado o tempo, né? Que não poderia, a partir do dia 20 de dezembro, encaminhar ao GERCOM. O GERCOM é quando tu solicita uma consulta na rede especializada. Uhum. Não poderia encaminhar pedidos de consultas psiquiátricas. Que teria que encaminhar para um grupo de matriciamento coletivo dos CAPs, que iam discutir coletivamente qual o encaminhamento. Isso nos causou uma certa espécie, porque isso já ocorreu outrora. Já esse tipo de política e decisão já ocorreu e não funcionou. Por quê? Porque tudo isso que tu falaste, faltam profissionais nessas equipes, então muitas vezes quem vai discutir são pessoas, às vezes esse tempo mandaram uma terapeuta ocupacional, que ela não tinha capacitação e treinamento adequado, quer dizer, nós tínhamos que discutir com a equipe de saúde mental, né, com psiquiatra, porque a ideia, teoricamente, desse negócio do matriciamento até é boa. As equipes multis, né? Eu acho que desde que tenha médico. Exatamente. E na teoria, Ana, eu acho muito bonito. Porém, na prática, lamentavelmente, as coisas não ocorrem, né? E eu gostaria que tu discorresse mais sobre esse assunto. A ideia de organizar o sistema de saúde baseado nos filtros, né? De que a base ali da pirâmide, vamos dizer, é a população ali que está na atenção básica. Vai ter pessoas que vão poder ficar em atendimento na atenção básica, com problemas não tão sérios, que precisassem de um psiquiatra, que o clínico e a equipe básica pode dar conta. E os casos que precisam de especialista passariam por esse filtro, que é o matriciamento que faz. Só que aí tem uma polêmica.
até alguns conflitos, como eu digo, conflitos de interesse e de espaço. Não, a equipe de saúde da família tem que resolver isso é responsabilidade dela. A pediatria, inicialmente, também tem que resolver. Só o que ocorre? Às vezes até a pediatria, a saúde da família, brigam de que precisa mais, o que precisa menos. Aí, para resolver esse conflito, esses dias a gente se reuniu, já que tem um conflito, não resolve, vamos se reunir. E aí o pessoal da saúde da família colocou o seguinte, que hoje, no atendimento da saúde básica, precisa mais psiquiatras que pediatras. E aí eles provaram por quê. E eu achei interessante. O número de pacientes adultos e idosos é muitíssimo maior do que de crianças. Então, quer dizer, não precisa... Aí que eu volto àquela questão da epidemiologia. A epidemiologia que encaminha a necessidade, não sou eu nem tu. Mas eles já tiraram os pediatras da rede básica, né? Na verdade, o atendimento pediátrico agora está, acho que no nível especializado, pelo que eu sei. Não, e aí o que ocorreu? Os pediatras foram, como se diz, a diáspora dos pediatras, dos psiquiatras. Agora não falta pediatra. Não tem pediatra. Aí chama o psiquiatra. Mas aí não tem psiquiatra infantil. E a demanda, tu sabe, que está sendo imensa. Né? Então, quer dizer, isso que eu te digo. A epidemiologia que nos conduz. Deveria conduzir, né, as políticas públicas. Mas a questão do matriciamento é isso. Eu acho que quando ele é bem feito, quando tem uma equipe, né, uma equipe completa, capacitada, né? Claro que o matriciamento, quando tu tem um psiquiatra na equipe, ele consegue fazer essa diferenciação de qual é o paciente que vai precisar né, ir para o nível especializado e qual que vai poder ficar na base, que vai poder ajudar o médico de família a fazer esse trabalho de manutenção do paciente na rede básica, né, porque isso é o ideal. Né? E eu já trabalhei com isso, já vi isso acontecer, funciona muito bem. Mas quando não tem o psiquiatra na equipe de matriciamento, a coisa fica complicada. E voltando à questão da epidemiologia, eu falava antes que no meu tempo lá de internato em psiquiatria e posterior estágio na psiquiatria e residência, o hospital psiquiátrico, mais da metade era esquizofrenia. Hoje, a esquizofrenia está reduzida a 1%. Então, tu viu o que houve? Com os antipsicóticos de última geração, né? Não precisa internar, porque os pacientes estando bem tratados, medicados, eles ficam tranquilos, eles têm a doença, mas a doença sob controle. Aí o que aparece na epidemiologia? Ansiedade. Então, o que a gente vê? O Brasil hoje é um país ansioso. E do lado da ansiedade, em segundo lugar, mas não muito longe, a ansiedade parece assim, a gente tem uma sensação que todo mundo está ansioso, que a diferença está na intensidade do quadro. Mas associado a isso, vem ali os transtornos afetivos, de humor, vulgarmente falado, a depressão, aí entra a questão do bipolar, né? Então, eu gostaria que tu falasse sobre isso. O Brasil, a América Latina, é a região do mundo que tem mais ansiedade, né? E aí entra aquilo que eu estava falando, né? Saúde mental ou doença mental tem a ver com múltiplos fatores, né? E a gente sabe que um dos fatores que piora a saúde mental das pessoas, né, é exposição à violência, né, baixo acesso a serviços de saúde, a tratamentos, né,
nível socioeconômico e insegurança, né, alimentar, insegurança financeira, né, desorganização, né, da comunidade e das famílias. Opa. Ai, desculpa. É sempre na hora que a gente precisa que a gente não consegue, né? Uma emergência. Estão chamando a doutora Ana Cristina, a favor, comparecer na emergência. Então, a questão da saúde e doença mental dentro de um contexto, né? Dentro de uma exposição a riscos. Então, e a gente sabe, né? O Brasil com a violência, né? com a pobreza, as populações vulneráveis, elas são muito mais... tem muito mais risco para desenvolvimento, né, de problemas de saúde mental. Vulneráveis de todos os tipos, né? Mas, assim, os próprios idosos, dependendo do contexto, vão desenvolver mais risco, né, de problemas. Então, não adianta a gente dizer, é um país ansioso, né? É um país cheio de problemas, né? Que precisam ser resolvidos. E aí, o acesso ao tratamento é um deles, né? Pois é, mas aí tem duas questões aí dentro disso que tu falaste. A questão dos idosos e dos jovens. Os idosos, até certo ponto, com a Previdência, eles estão protegidos, mas os jovens não. Os jovens não têm acesso ao que os idosos têm, a esses vários tipos de aposentadoria por idade, por saúde, né? O jovem não. Então a gente vê já a doença mental desde cada vez com a idade mais tenra, eu diria, né? É que a questão de saúde, doença mental na infância e adolescência sempre envolve ambiente familiar, né? O cuidado com aquela criança, aquele adolescente, a supervisão. Então, isso vai, né? O quanto aquela criança, aquele adolescente vai ter um contexto que cuida ou um contexto que é negligente, né? E isso em relação à proteção social, por exemplo, né? Então, assim, uma família que, mesmo que não tenha uma renda suficiente, busca, né, as possibilidades, né, de Bolsa Família, né, de proteção social de alguma forma, ela vai de alguma forma ter algum acesso, né? Mas isso depende da informação das pessoas, depende do acesso ao cuidado, ao posto de saúde, ao CRAS, né? Ao SUAS, no caso, né? Ao Sistema Único de Assistência Social. Então, que tenta, né? Acho que dá conta dessas populações vulneráveis, mas que tudo, né, a saúde mental tá envolvida com todas essas questões. Pois é, mas aí tem um problema que é grave. Muitas vezes essas pessoas, elas não têm acesso, né, por exemplo, a falta de psiquiatras infantis, né, por exemplo, né, prova tal que agora vão construir mais 2 centros de atenção psicossociais infantis, né, é ótimo, né, porque falta. Então, aí entra uma coisa seguinte, o uso, o abuso das substâncias psicoativas, das drogas, né? E não só as drogas ilícitas, maconha, cocaína, crack, e o álcool também, né? Então, a gente vê que o álcool, por exemplo, aumentou muito. As outras drogas, elas se mantêm num certo patamar, mas elas não diminuem, né? Ela se mantém. E a droga, ela está muito presente, né? Tu está vendo isso, né? Chama atenção isso. E hoje a gente tem, né, não só as substâncias, né, mas assim, os comportamentos aditivos em relação às telas, em relação, né,
atualmente a questão das bets, né? Aos jogos compulsivos, jogos eletrônicos, o cassino está eletrônico. atingindo, né? Adolescentes, crianças, né? A questão das telas, principalmente. Então, são múltiplos problemas, né? Não, que precisam de atenção. Né? E uma coisa que a gente tem que se dar conta. Eles induzem a criança a jogos infantis que parecem ingênuos, que induzem já a criança desde a mais tenra idade, porque eles têm acesso às telas mas assim, lá bem pequenininhos, né? Eu vejo assim nos locais públicos, nos restaurantes, assim, as mães dão o tablet para a criança, é um alívio, né? Ela fica distraída ali. Terceirizam o cuidado, né? Pois é. E além disso, além das drogas, dos jogos, olha só o que tem de problema, né? Aí aparece, eu gostaria que tu falasse sobre isso, nesse momento, essa questão das doenças do espectro autista, que eu gostaria de botar em questão esses diagnósticos. Isso é um fenômeno mundial, assim, pelo que eu tenho visto, né? O que tu me diz disso, né? Porque, assim, voltamos para a epidemiologia. Os dados epidemiológicos assustam. É que houve toda uma mudança na forma de diagnosticar também, né? Antigamente a gente via mais o diagnóstico do autista grave, né? E todos os outros níveis de gravidade que hoje estão dentro do espectro, eles passavam meio desapercebidos, assim, né? Ou acabavam recebendo outros diagnósticos muitas vezes, né? Mas o que tem acontecido hoje, eu acho que tem um excesso de diagnóstico, porque para ter o diagnóstico a pessoa tem que preencher os critérios lá, né? São critérios bem estabelecidos e às vezes a pessoa ter uma ou outra característica não quer dizer que a pessoa tenha o transtorno, né? Ela pode ter até algum traço, né? Ou está dentro do que a gente chama daquele espectro ampliado, né? Ter algo, né? Porque a gente sabe que tem uma questão genética, né, envolvida, então dentro das famílias a gente pode ver várias gradações, né, do fenótipo. Mas eu acho que o que mudou foi ter se ampliado para a questão do espectro, né? E às vezes os diagnósticos feitos por pessoas não capacitadas, né? Pois é, essa é outra questão que tá vendo assim, muita gente fazendo exercício ilegal da medicina, né? A gente tem visto assim, verdadeiras barbaridades. Eu acho que foi essa semana. Nas redes sociais, né? Não sei se produto. Não sei se tu vistes e ouvistes essa semana uma profissional, entre aspas, que não era, que foi numa cidade aqui do interior, ela cobrava R$700 a consulta, tu andou lendo aquilo? Não. E ela se dizia especialista, porque essa área da questão autista, porque acho que também tem uma questão farmacêutica, né? Os medicamentos, então a indução, a prescrição desses medicamentos, né? Eles ficaram muito populares. Então essa pessoa se auto-intitulava e ela ficava lá diagnosticando. Eu acho até que ela era profissional, mas ela não era especializada. E aí viram que ela era uma fraude. E assim, ela tinha uma lista de espera imensa. E aí, entendeu? E ela não era capacitada. Eu acho que assim, depois da pandemia, acho que a gente ouviu muito mais falar, né, das questões de saúde mental. Eu acho que esse espaço, assim, a gente poder falar disso é importante ainda, porque a gente tem ainda muito estigma em relação a essas questões, né, tanto de
dos problemas de saúde mental quanto da psiquiatria em si, né? E eu acho que a gente tem que enfrentar essa questão do estigma, né? A gente tem que poder não ter receio de falar desses problemas, até para que eles possam ser vistos e possam ser tratados. Mas virou um mercado também, né? Quer dizer, sempre foi, né? A saúde mental sempre teve ali, é uma terra de ninguém, né? Em muitos sentidos. Todo mundo é terapeuta, né? Então, hoje a gente tem ainda, né, a internet, tem as redes sociais, tem toda uma coisa de mercado muito mais potente, assim, né, da sociedade do parecer e né, a sociedade do espetáculo. E tem umas pessoas que sabem fazer espetáculo, né? Não, e tem alguns medicamentos que estão muito populares, né? E inclusive os pacientes às vezes te procuram já induzidos para pegar a receita. Isso. Olha, eu vim aqui porque eu quero tal medicação, então agora está na moda dentro dessa questão aí do foco, da atenção, medicamentos que aumentem a atenção, que aumente. Então os pacientes já tinham, não, mas eu quero tal medicação, né? E eu acho que dentro dessa questão de falar de saúde mental, né? É claro que a gente os médicos acabam levando, o psiquiatra acaba levando para uma fala dentro do transtorno mental, né? Mas a gente tem as situações de sofrimento mental que não são transtorno, né? São simplesmente uma reação a algo que está acontecendo, né? Uma reação a algo que a pessoa está passando, né? Situações familiares. Agora que a gente está passando nesse final de ano, até ontem eu estava lá no CAPS, que eu sou profissional de um CAPS, sextas-feiras eu estou lá, e aí a gente estava conversando que tinha um mito que no mês de dezembro havia um número maior de suicídios por questões principalmente de relacionamentos afetivos, que era muito comum isso, né? Realmente se noticia, assim, sequestros domiciliares, né, de casais que estão se separando, e que eu dizia, né, o pessoal deixa tudo para se separar na véspera do Natal, né? Podia ir se separando aos poucos, cada mês, né? Mas se a gente for ver, o número de suicídios é mito mesmo. Não é tanto assim no final de ano, é todo mês, né? Tu vê aquele mapa lá da violência, né? Que é suicídio, homicídio, acidente de trânsito, né? Mas o que chama atenção é que são coisas reais. E aqui antes da gente começar o programa, tu falou uma questão que eu acho que é importante tu pontuar sobre a visão da saúde mental, inclusive dessa campanha agora do janeiro, né? Que tem alguns querendo induzir que a responsabilidade quase que única é do indivíduo. E como tu vem falando, eu gostaria que tu definisse bem essa questão da causa. A campanha do Janeiro Branco, né? A gente vinha falando né, da importância de se ter espaços para a gente poder conversar sobre saúde mental, né? Que a gente possa educar a população, né? Em relação a quando buscar ajuda, que tipo de ajuda buscar, né? E a campanha, ela surgiu, né? Então, mais na área da psicologia, e hoje ela está sendo encampada, então, pelo campo todo da saúde. Por que isso? Porque é uma oportunidade da gente falar de saúde mental, né? E como tu disse, não é só em janeiro, não é só em setembro, né? É o ano todo, né? Então, a gente só usa como pretexto para falar disso. E a questão da cor branca, né? Tem a ver, acho que também essa questão de início de ano, né? De propósitos da pessoa em relação a a sua saúde ou em relação às suas metas para o ano. E uma questão em relação à folha em branco como uma
possibilidade, né, de um recomeço e tal. E aí essa crítica que se faz, não sou eu que faço, mas assim já ouvi várias pessoas, em relação a essa folha em branco, como se fosse responsabilidade só do indivíduo fazer essas mudanças, né? E como a gente sabe que o bem-estar e a saúde e a doença mental são questões multifatoriais, né? Com várias questões, não existe uma causa simples, né? Muitas vezes a boa vontade, né, da pessoa em relação à mudança de vida, mudança de estilo de vida, ela é um fator, né? E ele é um fator muito importante. Mas não é só isso, né? Porque a pessoa está inserida num contexto, está inserida numa comunidade, está inserida num momento histórico, né? Vive em determinado país. E aí aquilo que a gente conversou, né? Bom, eu posso ter uma boa vontade para, né, viver bem, ter minha vida de forma organizada, né? Trabalhar pelo meu bem-estar, mas daqui a pouco vem uma enchente que tira a minha casa, né? E aí, né? Eu não vou sofrer com isso, né? Eu não vou ter reações a isso. E aí é uma coisa que foge ao meu controle, né? Então, a gente tem que pensar a saúde mental não só em relação ao indivíduo, mas em relação a políticas, né? E uma das coisas, inclusive, que eu fiz agora, pensando, né, na PRS, né? Foi que a nossa associação ela virou signatária de um movimento que é o movimento pelos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? Em que a gente vê as questões tanto de bem-estar e saúde inseridas dentro de um contexto político muito maior, né? E então os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável eles são pensados dessa forma, né? São 17 objetivos. E que a saúde e o bem-estar é o número 3, né? Mas ele está ligado aos outros, está ligado às questões climáticas, está ligado às questões do desenvolvimento socioeconômico, está ligado a questões de gênero, né? De diversidade, de vulnerabilidades outras e tal. Então, não dá para dizer que depende só do indivíduo. Né? Acho que... Pois é, mas dentro dessa vulnerabilidade, primeiro que a gente vê assim ainda uma dificuldade das pessoas procurarem ajuda, até por algumas questões. Por exemplo, lá no interior, quando eu fui trabalhar no interior, logo que eu terminei a psiquiatria, eu disse assim, bota a minha placa aí, doutor Ricardo Nogueira, médico psiquiatra. Ah, não. No hospital. Não, médico psiquiatra não. Por que não pode botar médico psiquiatra? Não. Psiquiatra é para louco. Não. Bote outra coisa. Tá, eu digo, então bota aí, médico dos nervos. Né? Ainda tinha isso. Mas que eu vejo assim, as pessoas que mais precisam são as que menos procuram. Né? E muitas vezes, por exemplo, nós estamos vendo, a maioria dos pacientes alcoolistas não estão na psiquiatria. Eles estão na clínica por hipertensão arterial sistêmica, por diabetes, ou estão na gastro, por varizes de esôfago, sangramento de úlceras. Então, eu falava com o pessoal da gastro, lá da UTI da gastro. Tá, me conta aí, fiz um tamponamento de varizes de esôfago e tal, aí o paciente ficou bem e tal, um mês depois voltou sangrando tudo de novo. Aí, e assim repetiam todas as histórias. Eu digo, vocês não fazem exame de gama GT aqui para ver a alcoolemia dos pacientes? Não. Quer dizer, então, claro, a causa era o alcoolismo, né? Mas ninguém olhava. Então, quer dizer o seguinte, aqui na psiquiatria, os alcoolistas, eles não chegam, eles chegam lá, entendeu? Então, eles estão por trás. Outra coisa que a gente tem visto também são os jovens, né? Então, o jovem, onde é que ele está? Está na escola. Então, eu sou voluntário de uma escola que atende crianças vulneráveis e em grande volume, que inclusive tem um internato que as crianças abandonadas e rejeitadas pelas famílias,
elas ficam lá. Então a gente tem muito problema, assim, por exemplo, de automutilação. Automutilação é uma coisa, né? E também no caso dos adolescentes que querem uma outra identidade, e as famílias não aceitam de jeito nenhum, expulsam os adolescentes, botam na rua, né? E são expostos, então alguém tem que, né? Então a gente botaria os jovens, principalmente com essas questões, né? E aí, claro, também a questão de gênero, as mulheres, né? Mas aí não sei se daria para discriminar a questão de gênero também. O que tu acha? As mulheres, dependendo da situação, elas são mais vulneráveis, porque são mais frequentemente vítimas de violência também, né? Tem várias questões aí, é muito. Mas é muito dentro desse complexo. contexto todo. E a questão do Covid, antes das enchentes, mas as duas levaram a mesma coisa, esse fato das pessoas ter que ficarem confinadas aumentou as agressões, aumentaram os abusos também, né? Sim. A exposição à violência é um problema. E é real, né? Muito. A questão do feminicídio, né? Toda semana tu tá vendo. E isso também em relação às crianças e adolescentes, né? Pois é, tem um assunto assim que eu falar agora no final do programa, que daria um outro programa contigo. E também tem a vulnerabilidade nossa, dos profissionais da saúde, que também é uma realidade. Porque nós somos vítimas da Covid. Quando tu passou aqui para entrar aqui nessa sala no Sindicato Médico, tu deve ter visto a lista de médicos que morreram pela Covid, né? E eu começo a olhar aquilo lá e resolvo parar, porque esse aqui eu conhecia, esse aqui também, né? Então a gente vê assim na categoria médica, os médicos jovens, né? E não só os médicos jovens, né? Mas a nossa categoria, ela também, eu diria que ela está exposta. É uma profissão de risco, né? A questão da insalubridade, né? Tá aí, dos riscos de trabalho, né? E aí, bom, isso como tu disse, é outro programa, né? É isso aí, Cláudia Fleury, já anota lá, dá um tempo para Ana voltar aqui de novo. Saúde do trabalhador na cuidar, classe médica. Como é que é? Cuidar do cuidador. Cuidar do cuidador, E entra na questão do autocuidado também, né? Não só, né? Porque a gente entra justamente na complexidade da coisa, dos ambientes de trabalho, né? Da exposição das questões de proteção. E por último, eu deixei os idosos, mas assim, o que a gente está vendo? O ano passado, essa epidemiologia, ela me deixa às vezes muito intrigado. Eu fui olhar informações e tinha assim, aumentou o número de idosos. Eu disse assim, mas como que pode aumentar o número de idosos, né? Não nasce idosos, né? Ficam idosos. Por que aumentou? Porque eles não morreram. A pirâmide está invertendo. Está invertendo. Então, o paciente idoso, ele não morre. Porém, nós temos que trabalhar na qualidade de vida dele. E na qualidade de vida, a questão mental, da lucidez, né? Não adianta estar vivo sem lucidez. Eu estava vendo o nosso colega transplantador, o Camargo, que faz transplante de pulmão, né? Ele dizendo o seguinte, que no protocolo de transplante, o primeiro item avaliado é a capacidade mental, a lucidez do paciente, se ele tem capacidade para receber um órgão, né? Eu gostaria que tu falasse disso. A questão da saúde, todo mundo envelhece, né? Todo mundo que chega a determinada idade vai ter perdas neuronais dentro do que é o esperado, né? Mas isso
a forma é aquela coisa da prevenção, né? A forma como a pessoa vai ter sua velhice depende muito de como ela levou a vida, né? E então a gente tem questões de prevenção também, né, para um envelhecimento melhor, né, que precisam ser feitas ao longo da vida. E a gente sabe hoje os fatores de risco para demência, muitos são evitáveis, né? Muitos são preveníveis. Por isso também tem se trabalhado muito essa questão, né, do estilo de vida, né, da medicina do estilo de vida para prevenir questões, né, de saúde mental na velhice. E aí tem a questão do isolamento também, né? Então, do idoso vivendo sozinho, né? Que também, porque essa faixa etária também é uma faixa etária de risco para suicídio, né? Muito em função do isolamento. Não, e uma doença, ela leva a outra. Por exemplo, o paciente idoso deprimido, às vezes é o início do processo de demência. Né? Então, agora tu começa a falar isso aqui, é um mundo. Cada item que nós falamos aqui, os jovens, as mulheres, os profissionais de saúde, os idosos. Quer dizer, então hoje a saúde mental atinge a todos, sem exceção. Quando eu falar assim, mas como é que nós vamos trabalhar a questão do suicídio? Com quem? Como? Eu digo, olha para o lado. Se tu olhar para o lado, né, o teu colega, ou se tu olhar para dentro da tua família, né, e as pessoas têm uma dificuldade disso, mas tem uma negação, né? Negam os fatos, as coisas que estão ali do teu lado. Tem aquela mentalidade ainda, bom, doença mental é problema para psiquiatra. Não é só para psiquiatra, né? Mas é também para o psiquiatra. E é um problema de saúde, né? Geral. É que agora a gente está podendo olhar para isso de forma mais clara, até porque a gente aprendeu bastante nas últimas décadas em relação a tudo que envolve isso, né? Nós somos aqui, Ana, escravos do tempo, né? E então eu lamento, né? Nós vamos ter que fazer vários programas, né? Mas a gente é obrigado a dar um gran finale aqui. Então gostaria de te colocar para te fazer esse encerramento. O que tu gostaria de colocar, que tu acha mais importante para o início de um novo ano, para as pessoas, para todos nós? Acho que, em primeiro lugar, as pessoas não terem medo, né, de pedir ajuda quando estão em sofrimento, em termos de saúde mental, que possam romper o autoestigma, né? Porque existe um autoestigma, né? A questão do se mostrar frágil, né? Do buscar ajuda. E uma das coisas que eu vou seguir fazendo agora, no momento que eu estou saindo, né? Sair da presidência da PRS, eu vou trabalhar no Núcleo de Vulnerabilidade Climática e Ambiental, que trabalha muito a questão da saúde planetária, né? A saúde mental dentro de uma visão de saúde que envolve não só um contexto social né, e familiar, mas também um contexto nas mudanças climáticas, nas mudanças planetárias, da poluição e tal. Então, é muito mais amplo, né, do que a gente gostaria. E a questão da possibilidade, né, da gente poder planejar como vão ser esses próximos anos, sendo que a gente está dentro de um território que tem uma transição climática e uma vulnerabilidade climática grande, né? Então, nosso grupo de trabalho vai também focar nessas questões, né? Então, saúde mental é para todos, né? E a gente tem aí uma bela caminhada pela frente ainda. Então, a gente, em todos os problemas que nós temos uma capacidade instalada aqui em relação, por exemplo, ao resto do país, ainda invejável, né? Apesar de todos os problemas que nós temos, né? E aqui, para encerrar, que tá difícil para mim encerrar, porque eu estou achando esse esclarecimento que a Ana nos coloca, primeiro que a
a Ana Cristina Titzman é uma profissional que ela tem uma facilidade de explicar e é didática, né? E além de tudo, ela não é só uma pessoa teórica da área, ela também tem uma militância, né? E nós, o Sindicato Médico, queremos te agradecer todo o apoio que a gente teve da PRS, tu como presidente da Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, que era aquele apoio da primeira hora, né? E um apoio consciente, claro, que dava luz para qual o rumo que nós tínhamos que tomar, né? Graças à tua clareza, né? Então foi muito bom trabalhar contigo, esperamos continuar trabalhando. E o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul está com as portas abertas, né? Através do núcleo de psiquiatria do sindicato. Então a gente quer te convidar para participar de todos os trabalhos que tu está fazendo e a tua participação como profissional, a tua experiência para nos ajudar nesses rumos da psiquiatria no Rio Grande do Sul. Eu só quero fazer uma afirmação aqui para vocês. Em 2050, esse estado será um estado de idosos, o estado do Rio Grande do Sul. Então a gente tem que se preparar e se adequar para isso, né? Então nós vamos ter muito trabalho. Então foi uma satisfação estarmos juntos nesse ano de 2025 e já entramos no 2026, né? Já com esse primeiro programa. Então abrimos já o janeiro de 2026 com Ana Cristina Titzman. Muito obrigado e continuaremos juntos.